Olá pessoal dos oitavos anos, tudo bem? Última semana do nosso PET 3, hein? Semana 4. E vamos falar um pouquinho da Antártida. E para quem acha que a Antártida é só um monte de gelo que não serve para nada, e que por isso não tem ninguém lá, estão bem enganados. Não sai daí não que eu já volto. Antes da gente chegar diretamente nas atividades, vamos falar um pouquinho de algumas coisas que vocês vão precisar saber para responder as questões. A Antártida é um dos continentes, sim, embora algumas pessoas achem que não seja continente, porque não tem população própria, é continente, sim. Fica no extremo sul do nosso planeta, né? É o maior deserto do mundo, deserto gelado. Também está errado quem pensa que só existem desertos quentes, né? Tem desertos bem gelados também. Aqui na América do Sul tem o da Patagônia, que é um exemplo de outro deserto gelado. Possui o clima, vegetação e fauna bastante particular, bastante diferente dos outros, né? A temperatura é muito rigorosa, muito fria. O verão deles é 0 grau. Gente, 0 grau, talvez a nossa madrugada mais gelada ainda não tá chegando a zero, né? Chega a 7 graus, 6 graus. Imagina 0 grau é o verão deles, é o dia mais quente. 40 graus abaixo de zero, totalmente congelado, é o inverno da Antártida. E tanto faz falar Antártida ou Antártica, tá? As duas palavras são corretas. Ela não tem população nativa, não tem gente que nasceu e mora lá, né, o ano inteiro. Em 1959 foi assinado o Tratado da Antártida. Nesse que esse tratado determina? E olha só que ele é muito importante. Fica proibida a apropriação territorial, ninguém pode tomar o território, ninguém pode pegar para ele o território. Ou seja, ele não pode pertencer a nenhum país. Também ficou proibida sua ocupação permanente. Os cientistas vão lá, estudam geralmente no verão e vão embora. Então ninguém pode ficar lá ocupando permanentemente, o ano inteiro morar lá. É proibido a exploração econômica dos seus recursos naturais. Ninguém pode tirar nada de lá, vender nada de lá, explorar nenhuma das fontes de economia da Antártida que possa haver por lá. E tem muita coisa embaixo do gelo, viu? Apenas é permitida a ocupação com fins de exploração científica, por períodos de tempo determinado. Então as pessoas podem explorar apenas para estudo, pesquisa científica. 27 países, inclusive o Brasil, têm base científica na Antártida. A nossa é a Estação Comandante Ferraz. O tratado prevê medidas para garantir o equilíbrio ambiental. A gente sabia que a Antártida ela é fundamental para o clima do planeta, para o equilíbrio do clima. Se o tratado terminar, presta atenção nisso que tem uma pergunta sobre isso. Se o tratado terminar e o homem começa a explorar o continente, pode interferir no clima do mundo. É possível que a temperatura global aumente ainda mais o aquecimento global, provocando o derretimento das geleiras e o aumento do nível dos mares. Lembra que a geleira é água doce, o mar é água salgada. Aí já vira uma bagunça nas correntes marítimas. Assim, o equilíbrio ambiental em várias partes do mundo estaria comprometido, influenciaria o clima de muitos países do mundo. Atualmente, o território é reivindicado por 7 países. Presta atenção que vai ter uma pergunta sobre isso também. Quais os países que querem território da Antártida? Argentina, Austrália, Chile, França, Noruega, Nova Zelândia e Reino Unido, que é a Inglaterra. Mas por que eles querem a Antártida? Eles estão de olho nos recursos naturais que tem no continente, os quais podem ser explorados economicamente. Poderiam, né? Se fosse permitido. Petróleo, urânio, ferro, dentre outros. Porém, como esse tratado não permite que nenhum país ocupe permanentemente ou explore o continente, para que ele seja preservado. Então, esses 7 países, pelo menos enquanto o Tratado da Antártida existir, eles não vão poder fazer nada disso. Esses acordos foram estabelecidos como forma de garantir a manutenção do equilíbrio ambiental. Então, eu acabei de comentar como é importante para equilibrar o clima, os oceanos, né? Então, o tratado tem que continuar. Por enquanto, ele vale até 2048. Mas, a partir dessa data, os países podem prorrogar o tratado ou estabelecer um novo acordo envolvendo o território da Antártida. Ou então, os conflitos podem surgir, né? Lembrando que aqueles 7 países estão de olho no território, né? Então, ninguém sabe o que pode acontecer a partir de 2048. Vamos direto, então, aí na pergunta número 1. Quais são os motivos para a preservação da Antártida? Ou seja, com o fim do tratado, o que poderia acontecer?
É só voltar aí um pouquinho o vídeo, a gente acabou de falar, né? Para responder a 2 e a 3, observa aí esse mapa. As bases científicas e os territórios reivindicados é o mapa de 2014. Pergunta 2. Quais os países reivindicam o território da Antártida e por que eles não podem pegar para eles? Então, aqueles 7 países que eu falei agora há pouco, e por que eles não podem? 3. De acordo com o mapa, tem possibilidade, tem chance de ter conflito ao final do Tratado da Antártida? Por quê? Vamos voltar no mapa um pouquinho. Você pode observar, se você olhar detalhadamente, tem territórios aí que tem mais de um país querendo aquele território. Então, olha aí a resposta da 3. 4. Vamos ler o título da reportagem da BBC Brasil. Como o aquecimento global está afastando filhotes de pinguins do seu alimento vital. Então, de repente, o que o pinguim come, né? E com o aquecimento global, ele está ficando sem seu alimento vital. O aquecimento global está alterando o equilíbrio ambiental da Antártida. Quais são as consequências desse processo para os animais que vivem nesse continente? Então, se o clima vai esquentando, as geleiras vai derretendo, qual a consequência para os animais que vivem lá? Né? De que forma que eles vão ser prejudicados? Pergunta 5 tem a ver com isso também. Olha aí a questão. Imagina o camelo na Antártida. O que significa? O camelo é de que tipo de clima? Olha só, a Antártida é conhecida como continente branco, em razão de sua superfície estar sempre coberta de gelo. Você acha que algo pode mudar? Qual a relação da charge com o seu ponto de vista? Então, se o ser humano não respeitar o Tratado da Antártida, se acontecer aquela situação que a gente comentou, o que pode acontecer com a Antártida? Então, o que essa charge representaria? Ok? Pessoal, tentem fazer ainda hoje, mandem as atividades aí para o seu coordenador, nome, a sala, tá? A letra bem legível, bem escurinha aí para quem está fazendo de lápis, ok? E muito obrigado. Certamente vai existir aí uma semana de descanso ao final do patch número 3 para a chegada do patch 4. Portanto, até a próxima. Tchau!